Antes de começar, se inscreva no canal e deixe o like. Isso ajuda muito a trazer mais documentários como esse. 9 estudantes saíram para uma trilha nas montanhas. Eram experientes, treinados, equipados. No meio da noite, alguma coisa fez com que todos eles cortassem a barraca por dentro, com facas, e saíssem correndo para a neve, com temperaturas de 40 graus negativos, vestindo apenas roupas de baixo, alguns descalços. Todos os 9 morreram. Quando os corpos foram encontrados, semanas depois, alguns tinham ferimentos comparáveis a um acidente de carro em alta velocidade, costelas quebradas, crânio fraturado, mas sem nenhum hematoma externo. Uma das vítimas estava sem língua e sem olhos. E peças de roupa de 2 delas estavam radioativas. A investigação oficial soviética encerrou o caso com uma frase que se tornou famosa. A causa da morte foi uma força natural irresistível. 60 anos depois, a Rússia reabriu o caso. E mesmo assim, ainda existem perguntas sem resposta completa. Esse é o caso da passagem Dyatlov. A história começa em janeiro de 1959, na União Soviética. Igor Dyatlov, um estudante de 23 anos de engenharia de rádio do Instituto Politécnico dos Urais, organizou uma expedição de 16 dias através das montanhas dos Urais do Norte, num percurso de cerca de 300 quilômetros, entre os montes Otorten e Kholat-Syakhl. O grupo era formado por 8 homens e 2 mulheres, todos com certificação de nível 2 em trilhas com esqui. Experientes, treinados, parte da elite esportiva universitária soviética da época. Completar essa expedição lhes daria a certificação de nível 3, a mais alta disponível na União Soviética. Um 10º membro, Yuri Yudin, fazia parte do grupo original, mas precisou desistir nos primeiros dias da viagem por causa de dores reumáticas. Ele voltou para casa. Essa decisão salvou sua vida. Ele foi o único sobrevivente do grupo e viveu até 2013. O plano era simples. O grupo enviaria um telegrama para Yudin assim que chegassem à vila de Vizhai, confirmando que estavam bem e seguindo para a próxima etapa. O telegrama nunca chegou. Inicialmente, ninguém se preocupou. Atrasos em expedições de inverno eram comuns e a comunicação naquela região era precária. Mas conforme os dias passavam sem notícia, familiares começaram a pressionar as autoridades. Em 20 de fevereiro de 1959, quase 3 semanas depois do previsto, uma operação de busca foi oficialmente lançada, envolvendo estudantes voluntários, policiais, militares e, posteriormente, aviões. Em 26 de fevereiro, os buscadores encontraram a barraca do grupo, e o que viram não fazia sentido. A barraca estava montada na encosta da montanha Kholat-Syakhl, um nome que, na língua dos povos indígenas Mansi da região, significa Montanha dos Mortos. A tradução exata gerou debate ao longo dos anos, mas o nome já existia muito antes do incidente, associado a uma lenda local sobre uma tragédia anterior envolvendo 9 caçadores Mansi. A barraca estava parcialmente coberta de neve, montada normalmente, com os equipamentos do grupo organizados dentro, botas, casacos pesados, mantimentos, tudo intacto. Mas a parede da barraca estava cortada, não rasgada por um acidente, cortada de dentro para fora, com lâminas. Havia múltiplos cortes de tamanhos diferentes, sugerindo que mais de uma pessoa havia feito isso, rapidamente ao mesmo tempo. Pegadas levavam da barraca até uma linha de árvores, a cerca de 1,5 km de distância, montanha abaixo. As pegadas eram de meias de pés descalços ou de um único sapato, não de botas de neve que estavam todas dentro da barraca, em temperaturas que naquela noite provavelmente chegaram a 40 graus negativos. Sob uma árvore de cedro, a cerca de 1,5 km da barraca, os buscadores encontraram os primeiros 2 corpos, Yuri Doroshenko e Yuri Krivonischenko. Estavam vestidos apenas com roupas de baixo. Havia vestígios de uma pequena fogueira ali, galhos quebrados do cedro até uma altura de cerca de 5 metros, como se alguém tivesse subido na árvore, talvez para observar algo
ou para tentar ver de volta em direção à barraca. Entre a árvore e a barraca, mais 3 corpos foram encontrados em posições diferentes, em distâncias variadas. Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova e Rustem Slobodin. Pelas posições dos corpos, pareciam ter tentado retornar à barraca e morrido no caminho, um a um, de hipotermia. Esses 5 corpos foram encontrados ainda em fevereiro de 1959. Os outros 4 só seriam encontrados 2 meses depois, em maio, quando a neve começou a derreter. Os 4 corpos restantes, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Thibault-Brignoles e Semyon Zolotaryov, estavam numa ravina, enterrados sob vários metros de neve, num pequeno riacho congelado. E foi aqui que a investigação ficou ainda mais perturbadora. Esses 4 corpos apresentavam lesões muito mais graves que os primeiros 5. Thibault-Brignol tinha uma fratura grave no crânio. Dubinina e Zolotaryov tinham múltiplas costelas fraturadas, fraturas que o médico legista comparou na época à força de um impacto de carro em alta velocidade. Mas não havia nenhum ferimento externo correspondente, nenhum corte profundo, nenhum hematoma de objeto contundente visível na pele. Os órgãos internos estavam gravemente danificados, mas a estrutura externa do corpo estava preservada. E havia mais um detalhe. Lyudmila Dubinina estava sem língua, sem olhos, e com parte dos lábios e tecido facial ausente. A roupa encontrada em 2 dos corpos da ravina apresentava níveis de radioatividade acima do normal, o suficiente para ser registrado pelos instrumentos da época, embora não em níveis considerados imediatamente letais. A explicação oficial nunca chegou a uma conclusão definitiva sobre esse detalhe. Algumas linhas de investigação levantaram a possibilidade de contaminação prévia de um dos membros do grupo, que trabalhava numa instalação que lidava com materiais radioativos antes da viagem. Mas essa conexão nunca foi totalmente confirmada nos registros que se tornaram públicos. A investigação original, conduzida pelo promotor Lev Ivanov, durou aproximadamente 3 meses. Em maio de 1959, ela foi encerrada com a conclusão de que as mortes foram causadas por uma força natural irresistível, uma frase deliberadamente vaga, que não especificava se era uma avalanche, uma tempestade ou outra coisa. Os arquivos completos da investigação foram classificados como sigilosos e só começaram a ser parcialmente liberados décadas depois, já após o fim da União Soviética. Esse vácuo de informação oficial, somado aos detalhes genuinamente estranhos do caso, fez com que mais de 75 teorias diferentes surgissem ao longo das décadas seguintes. Algumas das teorias mais discutidas incluíam testes secretos de armas militares na região, que teriam assustado o grupo e contaminado as roupas, ataques de tribos indígenas Mansi, uma teoria rapidamente descartada pela falta de qualquer pegada além das dos próprios estudantes, criaturas desconhecidas, alimentadas por relatos folclóricos da Montanha dos Mortos, e até avistamentos de luzes ou esferas no céu, relatados por outro grupo de caminhantes a cerca de 50 quilômetros de distância na mesma noite. Esse último relato, sobre esferas laranjas no céu, foi registrado de forma independente por pessoas que não tinham contato com o grupo Dyatlov, o que tornou esse detalhe particularmente difícil de descartar completamente ao longo dos anos. Em fevereiro de 2019, 60 anos após o incidente, as autoridades russas anunciaram oficialmente a reabertura do caso. O representante do Ministério Público russo, Alexander Kurenoy, declarou publicamente que a possibilidade de crime estava descartada. Não havia, segundo ele, nenhuma evidência, nem indireta, que apontasse para uma ação criminosa. A nova investigação se concentraria exclusivamente em 3 hipóteses, todas relacionadas a fenômenos climáticos: uma avalanche convencional, uma avalanche de placa de neve ou um furacão. Em julho de 2020, o investigador responsável Andrei Kuryakov anunciou a conclusão oficial: uma avalanche de placa de neve, um tipo específico de avalanche
onde uma camada de neve compactada se desprende e desliza sobre uma camada mais profunda. Segundo essa teoria, a inclinação onde a barraca estava montada não era acentuada o suficiente para uma avalanche tradicional, mas seria suficiente para esse tipo específico de deslizamento que teria atingido a barraca de forma parcial, sem enterrá-la completamente, mas com força suficiente para causar pânico extremo no grupo. Acreditando que uma avalanche maior estava por vir, o grupo teria cortado a barraca para escapar o mais rápido possível, sem tempo para calçar botas ou vestir casacos. Eles teriam corrido até uma distância que consideraram segura, montado uma fogueira para se aquecer, e então, já em hipotermia severa e parcialmente desorientados, alguns teriam tentado voltar para buscar suprimentos, morrendo no caminho. Outros teriam caído na ravina, onde o peso da neve sobre eles ao longo dos meses seguintes poderia explicar as fraturas internas graves sem ferimentos externos correspondentes. Em 2021, um estudo publicado por pesquisadores suíços, usando modelos computacionais baseados em dados de testes com bonecos automotivos e simulações de avalanches, ofereceu suporte adicional à teoria da avalanche de placa de neve, sugerindo que esse tipo de evento, mesmo em pequena escala, poderia gerar forças compatíveis com as fraturas encontradas nos corpos da ravina. Esse estudo foi amplamente citado como a explicação científica mais robusta até hoje. Mas mesmo essa explicação não resolve todos os pontos do caso de forma completamente satisfatória para todos. A ausência de sinais visíveis de avalanche no local, quando os corpos foram encontrados, sem grandes acúmulos de neve deslocada, sem destruição evidente do terreno, continua sendo citada por pesquisadores independentes como um ponto que a teoria da placa de neve não explica perfeitamente. A questão da radioatividade nas roupas, embora tenha explicações possíveis, nunca foi definitivamente resolvida nos documentos públicos, e o avistamento das esferas luminosas no céu, relatado por testemunhas independentes na mesma noite, permanece sem qualquer explicação oficial, nem mencionado nos relatórios de 2019 e 2020. Hoje existe um memorial na cidade de Ekaterinburg dedicado aos 9 membros do grupo Dyatlov. A Fundação Dyatlov, criada em 1999 por pessoas da região, incluindo Yuri Kuntsevich, que era uma criança na época e participou de 5 dos funerais, continua mantendo um museu e arquivos sobre o caso, na esperança de preservar a memória dos estudantes e, possivelmente, encontrar novos detalhes ao longo do tempo. Os diários do próprio grupo, escritos durante a expedição até poucos dias antes do desaparecimento, tornaram-se públicos na Rússia em 2009. Eles mostram um grupo de jovens animados, brincalhões, tirando fotos uns dos outros, fazendo piadas sobre o frio, sem qualquer indício de conflito interno ou de que algo estivesse errado. A última fotografia conhecida do grupo, tirada pela própria câmera de um dos membros, mostra a barraca sendo montada na encosta da montanha, horas antes da noite em que tudo aconteceu. O caso de Dyatlov permanece, para a ciência, oficialmente explicado. Uma avalanche de placa de neve, combinada com hipotermia extrema, levou 9 pessoas treinadas e experientes à morte numa única noite de fevereiro de 1959. Mas para quem estuda o caso de perto, explicado e completamente compreendido, não são a mesma coisa. 9 jovens no auge da forma física, treinados para sobreviver ao frio extremo, cortaram sua própria barraca e correram para a neve no meio da noite, sem roupas adequadas, e nenhum deles sobreviveu para contar o motivo. 67 anos depois, ainda existe uma pergunta que nenhuma teoria, oficial ou não, conseguiu responder por completo. O que exatamente eles viram que os fez fugir daquela barraca?